Com a palavra o deputado Marcel Van Hatten. Senhor presidente, caríssimo relator, mais uma vez, parabéns pela excelente condução dos trabalhos. Mais um dia de CPI em que nós aqui conseguimos elucidar muitos fatos e aprovar também muitas quebras de sigilos. Talvez devesse começar por isso, porque o governo Lula diz que quer investigar, que descobriu o roubo, a gente sabe que tudo é ladainha, mas do total de requerimentos aprovados para quebra de sigilo, o governo propôs 12 e a oposição 352 dos 364. Visto isso em gráfico, tinha que ter invertido até a assessoria, né? Deixar o governo com o vermelho e a oposição com o azul, mas tudo bem. 3% dos requerimentos foram do governo e o restante da oposição. Então aqui a gente vê quem realmente está pedindo quebra de sigilo e quer investigar. Eu vi também aqui, eu quero ser muito justo, senhor presidente. Pau que bate em Chico também tem que dar em Francisco. Eu fui bastante direto com o ministro Carlos Lupe e você também com o ministro Oliveira. E eu quero começar justamente porque quando eu falei, eu peguei o Lupe numa mentira muito cabeludo, que inclusive eu tinha dito, deveria ensejar, na minha opinião, prisão em flagrante, mas depois ele decidiu não falar mais, decidiu não mentir mais, porque se abrisse a boca, provavelmente eu pegaria ele em contradição, e a vossa senhoria, Vossa Excelência, quando ministro, cabe também o mesmo direito. Mas eu vejo que o senhor está mais tranquilo agora, depois de todas essas horas de reunião. De manhã, quando iniciamos, me pareceu que o senhor estava um pouco mais nervoso, e por isso mesmo houve uma confusão, e eu gostaria de esclarecer essa confusão a partir de uma pergunta feita pelo deputado Alfredo Gaspar. Já foi respondido, mas eu quero só para que aqueles que nos acompanhem, são quase 20 mil pessoas na TV Câmara, aposentados, pessoas que foram roubadas, senhores de idade, senhoras de idade, deficientes físicos, e é importante que eles vejam verdade no que o senhor disse. Então a pergunta feita pelo nobre relator foi: qual foi o último cargo público que o senhor exerceu? E o senhor primeiro não parece ter se situado na pergunta. Sim. Vou lhe dar a chance de responder de novo para que saia com toda a verdade. O último cargo público foi com... Deputado Baleia Rossi. Foi assessor no seu gabinete. Perfeito. Por pouco mais de 30 dias. Por pouco mais de 30 dias. Foi o que o senhor disse. O senhor confirma essas informações? Confirmo, sim. E o senhor saiu poucos dias depois... Segundo aqui foi dito, 6 dias depois. Mas não tem relação absolutamente nenhuma com a operação. Não tem nenhuma relação com a operação? Não. E o senhor, pelo que eu vi no seu currículo, o senhor, se eu não me engano, também disse que o senhor foi superintendente do INSS em São Paulo lá em 2016 por indicação do deputado Baleia Rossi. Perfeito. Certo. E quanto a outras afinidades políticas ou ligações políticas, o senhor foi filiado ao PSD... Sou filiado ao PSD. Sou filiado. Só para deixar claro, até o senhor assumiu ministérios e o ministro... Não, na época, o presidente do PSD, como não fazia parte da base governista, ele pegou, me conversou comigo e falou: é melhor você sair do partido, porque senão você vai ter problema. O presidente era... Gilberto Kassab. Gilberto Kassab pediu para você se desfiliar. Eu saí do PSD, vim para Brasília. Depois que eu cumpri a missão em Brasília, perdemos a eleição, eu voltei para São Paulo e me filiei ao PSD para sair candidato a vereador na cidade de São Paulo. E o senhor foi candidato, fez quantos votos? 17 mil votos. E 17 mil redondo? Mais ou menos, eu não me lembro o exato número. Depois de ter sido candidato, continuou afiliado até o dia de hoje? Continuo filiado até hoje. Ao PSD. Perfeito. Muito bem, para deixar bem esclarecido, porque foi algo que ficou um pouco nebuloso lá no início. Agora eu quero perguntar ao senhor, como funcionário de carreira do INSS, o senhor atendeu desde as pessoas mais humildes no balcão de agência do INSS, correto? Corretíssimo. Até chegar a presidente do INSS, certo? Perfeito. E depois ministro da Previdência. Perfeito. Eu queria que o senhor explicasse para o povo que está nos assistindo, as mesmas pessoas que o senhor atendia lá no balcão do INSS hoje estão nos acompanhando online. O que é uma ACT ou um ACT? Um acordo de cooperação técnica. Mas para a pessoa mais humilde entender, o que significa? É uma palavra, assim hoje é ruim, é um convênio entre o INSS e uma associação ou um sindicato, onde essa associação e sindicato, a partir da autorização dada pelo segurado, pode fazer o desconto na folha de pagamento do segurado. Para quê? Para descontar, para poder oferecer serviços. De que tipo? Auxílio funeral, telemedicina, desconto em farmácia, são uma infinidade de coisas que eles oferecem. E esse acordo de cooperação técnico se baseia majoritariamente em quê?
Qual é a finalidade de fazer um acordo entre o INSS e esse sindicato? Para o INSS, absolutamente nada. Não, mas deve ter algum motivo. Não, o INSS não ganha absolutamente nada com isso, é diferente do que é no consignado. No consignado, o INSS ganha dos bancos para poder... Não, mas não estou falando em ganho financeiro. Eu quero saber por que motivo o INSS celebraria um acordo de cooperação técnica. É só para dar acesso? Vou lhe ajudar. Para dar acesso aos dados da pessoa para que o desconto pudesse ser feito na folha do INSS, é isso? Não, para dar acesso às pessoas aos serviços que as entidades oferecem também. Certo. Esse é o benefício da pessoa, entre aspas, se o serviço for prestado... Que deveria ser fiscalizado, e se for feito de uma forma... Pois é. Eu quero passar para a parte da fiscalização, que foi a que o senhor disse aqui, mas antes disso, eu queria voltar ao que o senhor falou ao relator sobre a linha de comando. E o senhor já passou por todos os cargos do INSS, tem um currículo que justamente traz toda essa linha também do tempo na sua trajetória. Mas eu quero entender qual é a linha inteira dentro do INSS, da ponta até chegar na sua mesa um acordo de cooperação técnica para ser assinado. Qual é essa linha? Porque o relator disse que na hora não ia insistir, agora eu insisto. O protocolo, a divisão de acordos. Protocolo onde? Em Brasília? Em Brasília. No Ministério ou no INSS? Não, no INSS. Certo. Isso é feito centralmente, é centralizado, não tem descentralização, não é feito nas superintendências. Então é feito em Brasília, no bloco O, no protocolo, isso é encaminhado para divisão, depois para coordenação, depois para coordenação geral, depois vai para a procuradoria e quando tiver tudo certinho, aí vai para o gabinete, para a assessoria do gabinete, para poder colocar no bloco de assinatura, como eu falei. Então o senhor conhece a linha toda do início até o final? Conheço. Muito bem. Me surpreende que o senhor conheça a linha toda, que chegue lá na ponta, e o senhor diga para nós que assina mecanicamente. Eu lhe digo por quê. Eu sou deputado federal e eu assino o documento todos os dias. Eu olho todos. Eu quero saber o que é, para quem é. Já veio o contrato de empresa que depois eu descobri que é inidônea. Alguém ofereceu um serviço, pareceu o serviço bom, mas a empresa não estava bem recomendada. Eu não assinei. Deputado, como foi que chegou na sua mesa e o senhor assinou? Deputado, nós somos atolados de coisas para assinar. Eu também. Eu sei, mas é uma coisa absurda, não é uma coisa... É muita coisa. Para mim também. É como se falasse os parlamentares e o presidente da casa. É um número muito grande de processos. Para que se você for rever todas as etapas, para saber se as etapas foram cumpridas, você praticamente não... Mas eu vou lhe dizer, senhor ministro, ex-ministro, se eu tivesse essa consciência, o senhor disse que tinha na época, o senhor disse que tinha na época, que o INSS não era capaz de fiscalizar aquilo que o senhor estava assinando e que tinha competência para fiscalizar, se eu soubesse que eu sou diretor de um órgão que não tem competência para fiscalizar o que eu estou dando fé que vou fiscalizar, eu não assinaria. Pois é, mas não havia um boom de descontos, não havia uma coisa gritante que chamasse a atenção. Pois é, mas época. Foi aí que começou, e aí o seu discurso é o mesmo do ministro Carlos Lupe, que aliás aqui o PT usa um peso para um e outro para outro, estou usando o mesmo peso. O ministro Carlos Lupe disse o mesmo que o senhor, eu só soube do escândalo depois da Polícia Federal. Sinceramente é difícil de acreditar. Eu sei que vocês assinam muito papel, mas assim, na sua época era menos. Os gráficos são claros, está aqui o número de filiados, foi mostrado vários gráficos aqui sobre como explodiu no governo Lula, número de filiados, número de ACTs, é verdade que explodiu, mas ainda assim era muito. Então, me parece que o tamanho... Nós tivemos uma pandemia, tivemos a reabertura das agências depois da pandemia, tínhamos uma fila gigantesca, tínhamos uma série de funcionários com comorbidades que tiveram que ficar afastados. Então era uma infinidade de coisas, não era uma coisa ou outra coisa, eram muitas coisas ao mesmo tempo. Então a gente tinha, como eu falei, fazer uma escolha de Sofia. O que é mais importante? É cuidar da fila, é cuidar do modelo que estava, se a gente for dar uma olhada, a linha é quase que retilínea do ano de 2019 a 2022. Houve realmente como disse o nosso querido deputado, eu falo querido, depois eu vou tomar bronca, Coronel Crisóstomo, né? Houve realmente um boom, mas não foi na nossa época. Mas eu lhe digo, senhor ministro, o senhor assinou vários ACTs. Assinei 3, né, pelo que fala. Bom, tem renovação, tem celebração, tem como ministro da Previdência. Eu só assinei 3. O senhor assinou como presidente da INSS 3, mas enquanto ministro da Previdência, o senhor...
Mas aí havia uma distância muito grande. Eu no Ministério não dava conta de absolutamente nada. Mas eu não diferencio, e aqui eu concluo, presidente, que eu sei que a gente está encerrando. Eu não quero diferenciar a sua postura da postura do ministro Carlos Lupe. Na minha opinião, e o ministro Carlos Lupe realmente tirou do INSS a autonomia que tinha sobre o seu ministério, sejamos justos. Quando foi tirada a autonomia para nomear diretor, foi justamente durante o ministério de Carlos Lupe. Mas, na minha opinião, diferente da opinião do PT, que está botando só sobre o senhor a responsabilidade. Nos dois casos, tanto o ministro de um como o ministro do outro, tem no fim da linha a responsabilidade, e é isso que a gente precisa apurar. Obrigado. Até que ponto essa responsabilidade foi por omissão, por conivência ou por cumplicidade. Muito obrigado, deputado Marcel Van Hatten.